E aí galera, eu sou o Vitor da Croster Eu sou o Kendi. e a gente vai apresentar aqui alguns materiais de lâminas para vocês. Hoje a gente vai falar basicamente dos aços mais comuns utilizados para cutelaria, para ferramentas de corte. E a gente vai começar pelos aços inox. Uma das perguntas que mais me fazem é: aço inoxidável pega ímã? Sim. A ideia é que dentro da cutelaria nós utilizamos apenas o aço inoxidável martensítico, é uma das 5 famílias de aço inox, que ele tem uma proporção de carbono suficiente para ser magnético. Isso, essa quantidade de carbono também vai causar que ele consegue alcançar a dureza em têmpera. Abaixo de uma certa porcentagem de carbono a gente não alcança a dureza, beleza? Outra coisa que sempre me perguntam: por que o inox não oxida? O inox, o que acontece? O aço, para se tornar inoxidável, ele precisa ter pelo menos 12% de cromo na composição. A partir disso, qualquer arranhão ou exposição do metal, o cromo vai reagir com o oxigênio e vai criar uma forma de oxidação, só que na realidade essa oxidação que ocorre no cromo, ela protege o resto dos elementos liga. Então, por mais que você tenha uma lâmina de aço inoxidável, ela recebeu um acabamento, com o tempo de uso ela foi riscada, ela vai expor mais cromo e o cromo vai proteger o restante dos elementos liga. Aí, dentro dos aços inoxidáveis mais comumente utilizados na cutelaria, tem a família 400, basicamente 420, 440. 420 é o que tem nos alicates da Lederman, né? No corpo pelo menos, e grande maioria deles. Isso. Vai ser a parte que se encontra no corpo dele, né? Diferentemente da lâmina, que aí pode variar um pouco. Pode variar, mas vai depender do modelo. Isso, e a gente vai entrar nesse aspecto mais pra frente. E o outro que você falou é o 440, né? Isso. Que é o aço mais comum encontrado. Mais comum, porque por aí. acaba sendo o aço mais em conta. Então ele tem uma porcentagem de carbono interessante, ele vai alcançar uma dureza mais ou menos entre 55 a 58 HRC, dependendo do tratamento térmico que for dado. E o custo dele, tanto por conta da fabricação americana como da fabricação chinesa, tem um valor muito bom. É por isso que ele é tão amplamente utilizado. Entendi. Que seria como se fosse um desses daqui. Esse daqui, então, ele é em aço 440, né? Ele é da Master. Isso. Ele é bem comumente encontrado em canivetes de fabricação chinesa, né? Então ele é inox. Completamente inoxidável. Ele é totalmente, para mim aqui, ele está refletindo bem a luz, está fazendo bastante coisa. É normal isso? Você encontra em todos? Isso vai se dar de acordo com o acabamento que você colocar na lâmina. Por exemplo, aqui ele tem, por conta do cromo, o cromo ele já tende a ser brilhante. Então, se você der polimento numa lâmina com alto teor de cromo, ela tende a brilhar mais e manter o polimento. Entendi. Isso aí a gente vai notar aqui. Você comentou que esse daí é de 440. O engraçado é que hoje a gente fala de, putz, eu tenho uma lâmina em 440. 440 já foi um aço nobre. Dentro da cutelaria já foi reconhecido como um aço de alto teor de carbono e amplamente utilizado. Tanto a Buck mesmo, fabricante americana, utiliza ostensivamente o 440 até hoje. E eles acreditam e dizem que o tratamento térmico deles é específico para o 440. Por isso eles alcançam uma dureza e uma resistência muito interessante para trabalho. Bacana. E seguindo, o que mais que tem? Seguindo, ainda dentro do 440 a gente tem algumas diferencinhas. O 440 você tem também o 440C, que é o mesmo material, só que ele tem uma adição a mais de carbono. Então depois do tratamento térmico ele tende a ter uma dureza maior, uma resistência à abrasão maior. É um aço um pouquinho superior ao 440, mas ainda dentro da família e ainda dentro do mais ou menos o mesmo valor. Legal, então o 440C ele vai ser mais duro do que o 440A, por exemplo? Sim, o 440C ele vai tender a ser mais duro. É claro que isso depende muito do tratamento térmico que for dado. Entendi. Depois a gente vai pular para o D2. O D2 ele não é um aço, ele não é um aço inoxidável, ele é um aço semi-inoxidável, mas ele entra nessa família. Como eu falei antes, 12% de cromo para que você transforme um aço em algo inoxidável. O D2 ele trabalha com 11% de cromo. Então ele está beirando a família dos inoxidáveis, mas ainda assim ele é considerado um aço carbono. Está quase ali. Está quase ali, só que ele já é o que mais se aproxima sem se tornar um aço inoxidável. O legal do D2 é que ele é um aço muito antigo, é um aço que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e foi amplamente utilizado para ferramentas de corte industriais, fresas de fresadora,
bits para ferramentas de torno, a grande maioria são feitas com D2. Então a gente pode dizer que é um aço feito para comer aço. Que é o aço ferramenta, né? Que é o aço ferramenta. Conhecido. Isso. E aí agora a gente vai falar um pouquinho dos aços de fabricação japonesa, que aí a gente cai na família AOS. Aí vai de AOS4 ao AOS10. Basicamente são aços medianos, já caem num valor acima dos 420, 440, mas também vão oferecer uma performance muito melhor. Ele vai oferecer uma resistência à abrasão, vai oferecer uma tenacidade muito mais interessante, mantendo uma têmpera e uma dureza de trabalho em volta de 58 a 60. Dificilmente você vai encontrar o AOS8 beirando 60 de HRC, mas ele consegue trabalhar nessa dureza. Não é um indicado, mas ele consegue alcançar. Já o AOS10, ele alcança sem problema nenhum 60. Colocando como informação aqui, para que o aço atinja pelo menos 60 de dureza, ele precisa de no mínimo 1% de carbono na composição. Então, a gente não está com nenhum aqui no momento, que sejam de AOS8 ou qualquer uma dessas famílias japonesas de aço. Aqui a gente está sem, mas amplamente utilizado. A CRKT usa bastante. Também. A Spyderco no começo utilizava isso. Engraçado que você falou da Cold Steel, porque a Cold Steel eles denominam o AOS8 como AOS8A. A diferença entre o AOS8 e o AOS8A é simplesmente o processo de recozimento da peça, que em inglês fica annealing. Então, isso o que acontece? Você dá a têmpera, ele alcança a dureza, depois de ter dado a dureza para o aço, você faz o recozimento, que é levar ele a uma certa temperatura para que as moléculas do aço possam se relaxar, abaixa a dureza dele, só que aumenta a tenacidade, aumenta a resistência em torção, alavanca e tudo mais. Então ele acaba se tornando um aço um pouco mais macio, só que mais fácil de trabalhar e manter. Ou seja, você consegue dar mais fio, com mais facilidade, isso. E ele retém menos, né, no caso. Vai reter um pouquinho menos, sim. Então você vai ter que ter uma manutenção ali, mas pelo menos você consegue fazer mais rápido. Isso. Legal. Aí mantendo agora nos inox japoneses famosos na cutelaria, a gente vai falar do VG10. O VG10 é um aço muito conhecido na cutelaria, amplamente utilizado. Quem usa muito é a Spyderco e a Boker mesmo utiliza bastante o VG10. É um aço com uma ótima retenção de fio, vai trabalhar por volta de uma dureza de 60 a 61, podendo, depois da têmpera, alcançar até 64, 65. Tem uma resistência à oxidação muito boa. Se eu não me engano, agora ele está por volta de uns 15% de cromo, então ele tem uma quantidade muito boa, ele tem uma resistência à oxidação bem legal. Aí aqui a gente tem um exemplo de um VG10 fabricado pela Boker. No caso, esse é um Damastil com núcleo em VG10. O Damastil, assim como o aço damasco, a única diferença é que vai ser o damasco, normalmente ele utiliza um aço com alto teor de níquel e outro alto teor de carbono. Nesse caso, eles estão usando um com alto teor de níquel e quem faz a parte do aço com alto teor de carbono seria o VG10. Mas por ele ser inoxidável, a gente chama de Damastil e não de damasco. Inclusive tem a marcação aqui que é o Damast, né? Aqui bem na faca aqui. Isso. O aço damasco, muito utilizado há muito tempo já, é uma tecnologia bem antiga, foi lançada no mundo basicamente durante as cruzadas. Ele leva esse nome justamente porque ele foi reconhecido, ainda é incerta a criação dele, porque a gente não consegue ter acesso a informação muito precisa. Ele vem do aço Woods, que ainda assim é um mistério para a gente a forma de fabricação desse tipo de material. Mas o damasco ele ficou conhecido justamente por conta da cidade de Damasco, na Síria. Então, durante as cruzadas, os cavaleiros começaram a entender que eles utilizavam um aço de maior qualidade do que eles. Então, eles começaram a se interessar por aquela tecnologia. E, basicamente, o que é o damasco é você utilizar dois ou mais aços diferentes para criar não só esse padrão na lâmina, mas como uma mistura entre eles, um aço mais duro e um aço mais maleável. É basicamente o que o japonês faz com a espada, só que ele usa o mesmo aço com teores de carbono diferentes. Esses são aços diferentes. Isso também se dá pelo fato de que, na época, não se trabalhava com lingotes de aço. Então, se você tinha um pouco de minério, você tinha alguns pregos com pouco teor de carbono, o cuteleiro ou o ferreiro, ele ia misturar isso para alcançar um terceiro aço com um teor melhor de carbono e um pouco mais homogêneo. Bacana. Então a diferença basicamente
em como você faz o aço. Sim, vai ser o damasco, ele é a mistura de 2 ou mais. O que cria o padrão são as dobras. Cada vez que você dobra, você está multiplicando isso. E aí, desenhos. Mas para você expor o padrão da faca em damasco, você precisa primeiro dar um banho na lâmina em percloreto férrico, que é um ácido que vai atingir só o aço com maior quantidade de carbono. O aço com maior quantidade de níquel ele tende a se manter mais claro. Agora, então, voltando aqui que você falou sobre o aço no Japão, por exemplo, ele tem a ver com o Sanmai em alguma coisa ou Não, coisas são distintas? processos diferentes, processos diferentes. O Sanmai, ele quer alcançar o mesmo resultado, onde você tem um núcleo da faca com material mais duro, manter uma retenção de fio melhor, e nas laterais você coloca um aço com um teor de carbono menor. Então ele vai ser mais resistente à oxidação e manter a maleabilidade do aço. Então, dependendo do impacto, ela vai tender a vibrar, mas não a trincar. Que é um conceito japonês amplamente utilizado em várias facas e espadas. Legal. A partir disso, para finalizar basicamente os aços inox, a gente vai falar um pouco do CPM da fabricante americana Crucible. Basicamente, o que eles fizeram, eles criaram um processo de fabricação do lingote de aço que consiste em pulverizar todos os elementos liga, todos os metais que consistem a lâmina, eles pulverizam, misturam esses pós e levam para uma prensa forja. No momento em que eles prensam esse material, você fabrica o lingote. A ideia disso é você criar um material muito mais homogêneo. Então, o carbono, o níquel, o cromo, o vanádio vai estar completamente misturado. Então, você não vai ter pontos onde você tem mais oxidação, menos oxidação, mais dureza, menos dureza. É tornar o aço mais homogêneo possível. Você tende a encontrar esse material em marcas mais rebuscadas, mais nobres na fabricação da cutelaria. O legal do S30V é que é uma das raras ocasiões onde o aço ele foi desenvolvido para a cutelaria. Isso foi uma junção de vários cuteleiros, o dono da Spyderco mesmo, o dono da Emerson Knives, assim como outros cuteleiros participaram junto com a Crucible para desenvolver um aço que seria útil para facas. Então esse é um dos poucos casos onde a gente vê isso. Ele não foi feito para a indústria e utilizado na faca, ele foi feito para as facas. Esse daqui, só dando um insight aqui, ele é o Leatherman Charge TTI, é o único Leatherman que tem aço S30V na lâmina dele e titânio nas talas. Então ele é uma versão bem mais nobre, realmente, da linha da Leatherman. Ele é mais resistente, ele tem mais, da linha Charge, a Charge em si ela já é mais resistente, ela vem mais completa também. Ela vem com clipe e com clipe passador de fiel e com alguns bits. Vem com alguns bits ali junto, então ele é bem completo mesmo. Bem bacana essa ferramenta aqui também. É uma ferramenta pronta. E também aí a gente tem esse daqui que é do... Esse é um S35. S35VN, isso. Basicamente, a diferença entre o S30V e o S35VN, eles adicionaram vanádio na composição. Então isso deixa o aço mantendo resistência à abrasão e a dureza dele, ele deixa um pouco mais macio para usinagem. Então no momento da afiação, você vai notar que você consegue dar fio nele com um pouco mais de facilidade do que um S30V, só que ele vai reter o fio tão bem quanto. Bacana, esse daqui é o canivete do Kenji. Meu EDC diário EDC aí, dele, faz EDC uns diário, aninhos né? que não... Sai uns aninhos aí que não sai do bolso esse. Mas aí, então, peraí, tem o S30V, o S30 é 35VN isso. E tem mais, né? Porque teve uma vez numa feira que um cara veio falar comigo, ele falou assim, que item que você tem aí que tem o aço S90V? S90V é uma evolução, só que eles utilizaram a informação e a tecnologia dos cuteleiros para criar o S30V. A partir disso, eles continuaram fazendo algumas evoluções. Aí a gente tem o S90V e o S110V. O que vai alterar neles é composição em carbono e vanádio, cromo, justamente para fazer algumas pequenas alterações. O S90 e o S110V tendem a alcançar uma dureza maior e logo ele alcança uma retenção de fio melhor também. Só que vai te dar um pouco mais de trabalho na reafiação. Sim. Ele queria exatamente para isso. Ele queria testar o limite dele e falou, eu quero algum de S90 porque eu já fiz Entendi. S30, Para quem está afiando, é um desafio mesmo, é um desafio. Os aços inox que a gente falou hoje, todos eles, a partir do S35VN,
são aços fáceis de afiar. Para quem está acostumado com 440, 420, vai sentir uma diferença já trabalhando com o OS8. Quem está trabalhando com o OS8 vai sentir uma diferença para um S30V, mas a diferença ainda é pouca, claro que depende também do material abrasivo que você usa para afiação. De aços inox que a gente vai falar hoje são esses, lembrando que tem uma infinidade de outros aços que sim, tomaria um tempo muito grande para a gente falar de todos. Isso é comumente encontrado na cutelaria, ressaltando que ainda tem outros. Então, só lembrando, galera, a gente tem também no nosso site vários outros itens, várias outras marcas que também trabalham com isso, como a Benchmade, a Spyderco trabalha com bastante com o VG10 que ele falou, com o S30V também. S30V também, eles têm a linha Salt também, que é um outro tipo de aço que a gente não trouxe para cá no momento, mas ele é mais resistente à corrosão. Que ele é um inoxidável que tem completa resistência à oxidação, mas é porque ele é eu acho até difícil chamar de aço, porque pelo que a gente entende como aço, é ferro ligado com carbono. A quantidade de carbono que o H1, o aço H1 da linha Salt usa, é muito baixa e eles alcançam dureza adicionando hidrogênio no aço. Então já é um outro e complexo processo para alcançar tanto o resultado no material quanto o resultado na dureza. E ele também é um pouco mais mole, né? Digamos Sim, assim. ele vai ser bem mais macio. Ele vai estar, em questão de dureza, ele vai estar por volta de um 440, um 420, vai ser alguma coisa mais próximo a isso. Mas para quem trabalha em ambiente marítimo, exatamente, é melhor uma faca que você tem que reafiar mais vezes do que uma faca que você tem que repolir todos os dias. Nos links aqui embaixo vai ter isso daí também para vocês darem uma olhada, tá? Vamos falar um pouquinho dos aços carbono. No Brasil, o mais comum, principalmente para cutelaria artesanal, é o aço carbono. Qualquer cuteleiro que você conheça vai conversar, normalmente ele vai te oferecer 51,60. A gente já vai chegar nele. O aço mais comum utilizado para cutelaria aqui é o 1040. Por que 1040? Lembrando que a família 1000 começa do 1000, 1010, 1015. Vamos aprender a ler a nomenclatura dessa família. O 1040 ele vai funcionar como? O primeiro dígito, o 1, representa aquele aço carbono. O segundo dígito, que é um 0, representa a porcentagem de elementos liga no aço. Então, nesse caso, se ele é um 1040, ele é um aço carbono simples, com menos de 1% de elemento liga no aço. Os outros dois dígitos vão indicar a quantidade de carbono no aço. Então, se ele é um 1040, ele tem 0,4% de carbono. Lembrando que o aço, para que ele alcance dureza através da têmpera, a gente precisa que ele tenha no mínimo 0,4% de carbono. Abaixo disso, só por processo de cementação, que já é outra história, ou não adquire dureza mesmo. Tá? Aí por isso que pra gente é muito comum, você vai ouvir 1045, 1050, 1060. Basicamente o que você precisa prestar atenção é 1060, ele tem 0,6 de carbono. 1090, 1095 vai ter 0,95 de carbono, 0,9 de carbono. Então já vai indicar a quantidade de carbono e através da quantidade de carbono, num aço simples, a gente consegue saber mais ou menos a dureza dele. Lembrando aquele negócio que para ele alcançar pelo menos 60 de dureza, ele precisa de 1% de carbono. Então, um 1045 vai estar trabalhando por volta de 54 a 56 de dureza. O 1045, até onde eu lembro bastante dos produtos, ele é bem utilizado em espadas, né? A Boker utiliza nas katanas deles. Tem algum motivo especial para isso? Basicamente, o preço dele se torna bem em conta. É um aço simples, o processo de fabricação não é tão custoso, mas também por conta da maleabilidade dele, você fazer uma lâmina longa não se torna um problema. De repente a gente vai lá e, vamos usar 1090 até ele não é tão duro, mas de repente a gente pula para alguma coisa como o inox. Vamos fazer uma lâmina inteira, meio metro, 1 metro de lâmina de S30V, S90V. Ela tem que ter uma espessura muito boa para que ela não trinque ou para que ela não se torça. E aí você adiciona muito peso e acaba se tornando uma lâmina desconfortável na sua mão. Quando você está trabalhando com carbono, você consegue trabalhar numa espessura bem menor, mantendo a maleabilidade e evitando qualquer quebra do produto. Bacana. Esse daqui da Cold Steel, ele é um facão em aço carbono. Ele é... Qual que é o aço dele? É o... 1045. 1045. Até a última vez que eu chequei os machetes da Cold Steel, eles utilizavam 1045. Entendi.
Então é somente por esse fator aí, não tem nada Sim, especial por ser basicamente. grande ou qualquer E coisa aí assim. o que a gente pode notar nele, licença, o que a gente vai conseguir notar nele é justamente isso. É uma lâmina de facão, então é uma lâmina fina, e ainda assim você vai ter maleabilidade na lâmina para conseguir torcer ela, mas ela vai voltar para o estado original dela. Então ela tem a memória do alinhamento, você consegue torção, ela vai vibrar no momento que você estiver trabalhando com madeira, ela vai vibrar, mas ela não vai quebrar. Muito bom. E Agora sim, agora a gente pula para 5160, que é no Brasil uma das coisas mais conhecidas. Quando você fala de tem uma faca em carbono, as chances de ser um 5160 são altas. Lá fora, é engraçado, eu estava fazendo algumas pesquisas lá fora, eles dizem que 5160 pode ser utilizado para cutelaria, mas normalmente não é. Aqui no Brasil é diferente. Aqui é basicamente o nosso aço de cutelaria e é amplamente utilizado. Por quê? Porque é um aço barato e de fácil acesso. Ele vai ter por volta de 0,6 de carbono e você encontra ele muito facilmente porque ele não é um aço simples, ele é o que a gente conhece como aço mola. O aço mola basicamente é, depois que ele recebe a têmpera, ele tem uma maleabilidade e ele ganha uma memória. Então, se você temperar ele numa posição, ele vai tender a sempre voltar para aquela posição. O 5160, por ter essa característica, ele é um aço mola, que é amplamente utilizado em suspensão de carro. Kombi, caminhão, utiliza aquelas hastes de aço justamente como suspensão. E são todas de 5160. Então muita gente tende a comprar, pô, estou iniciando na cutelaria, vai no ferro velho e compra uma barra de 5160, compra uma mola de 5160 e desentorta na forja. É comum, justamente por conta do preço. A diferença disso é que você já está trabalhando com aços que não são mais virgens, um aço que já recebeu tratamento térmico, um aço que já recebeu estresse, um aço que já trabalhou por muito tempo. E agora você está removendo tudo aquilo e fazendo uma outra peça com ele. Então ele pode apresentar uma fratura, ele pode apresentar um desgaste. Por isso, se possível, trabalhar com aço virgem. Mas para quem está aprendendo é uma ótima iniciativa. legal. Que mais que você tem para falar aí de aços no geral, assim? A gente tem o 4130, 4130 também é um aço carbono, alto teor de carbono, só que ele tem poucos elementos liga, que faz com que ele, de repente, não tenha uma resistência tão boa à abrasão, uma resistência tão boa à usinagem. Ele é muito utilizado para espadas. Mesma coisa do 1045. É um aço macio que você pode remover peso, remover estrutura e ele não vai tender a se quebrar. Só que não é o melhor, não alcança uma têmpera, uma dureza tão legal para a cutelaria. Normalmente ele vai ser usado mais para decoração? Para decoração, isso. Espadas de decoração utilizam bastante ele. Bacana. Tá? Aí agora a gente vai falar um pouco também do SK5. O SK5, o que eu conheci, se eu não me engano, pela Cold Steel. O SK5 é um carbono, é um aço carbono, só que ele já cai como aço ferramenta. Justamente por conta do teor de carbono, a dureza que ele alcança e consegue trabalhar, ele se torna um aço ferramenta. E o engraçado dele é que o mais comum para a têmpera dele é água, não é óleo. Normalmente, assim, grande maioria dos aços a gente trabalha, para cutelaria pelo menos, a gente acaba trabalhando com óleo morno. Esse ele vai trabalhar com água, se eu não me engano, é temperatura ambiente mesmo. Então o choque térmico é muito mais agressivo, causa uma dureza muito maior na faca. E assim, ele é composto basicamente de alguma coisa específica para isso? Ou ele tem alguma coisa? Porque o preço dela é bem mais em conta do que a do Sanmai ou da OS8. Mas basicamente vai ser porque é um aço carbono e é um aço ferramenta. Quando a gente fala de aço ferramenta, ele acaba sendo mais em conta, não só porque, putz, o aço tem menos elemento liga, ou o aço ele resiste menos, mas simplesmente pelo fato de que muitas indústrias usam para muitas finalidades. Então, a produção e a venda desse material se torna muito mais fácil e muito mais barata. Essa daqui é a Recon Tanto. Eu gosto bastante desse modelo de faca. Se eu pudesse, eu teria uma dessa daqui. Não, com certeza. Não, essa daqui é demais, cara. A bainha dela também é muito legal. Só apoiar aqui toda a Recon é muito interessante. Ela é muito legal, assim, ela tem bastante possibilidade de você portar de diversas formas. Pode ser na bota, no cinto, na mochila, no peito, de qualquer coisa você consegue fazer. E assim, não, o que eu particularmente gosto, a empunhadura dela é muito confortável na mão, cara. Também. Muito confortável. Encaixa Essa é uma faca bem. que, assim, tem uns bons anos já que eu tô olhando pra ela, vou pegar, um dia sai. Algum dia. Então, e ela tem esse acabamento aqui, né, mais fosco, meio preto aqui. Ele serve basicamente para quê? Nessa faca em específico ele vai funcionar
principalmente para retirar o reflexo da luz na faca. Como ela é uma faca mais tática, mais de uso policial ou defesa pessoal, você não quer chamar tanto atenção para o seu instrumento. Mas além disso, para que é utilizado muito esse tipo de acabamento? Ele vai criar uma camada protetora em cima do aço, como a gente estava falando, ele é um aço carbono, vai sofrer com oxidação. Essa camada protetora já cria uma proteção contra essa oxidação e durante o uso você também vai ter uma proteção contra abrasão, riscos, vai evitar riscar tanto a lâmina e expor outras partes do aço que possam ser oxidadas. Bacana. Legal, então. Esse daqui, sonho de consumo. Sonho de consumo, cara. Isso aí para quem gosta. Eu acho que dos aços carbono, a gente fez um resumão, tem muitos mais aços, tem muitas outras particularidades para a gente estudar a função de cada elemento liga dentro do aço, isso vai fazer uma diferença muito grande. O teor, a quantidade de elementos liga no aço vai fazer uma diferença muito grande. Mas resumindo, dando uma introdução a materiais para a lâmina, acho que era isso que a gente precisava falar. Em aços inox e aço carbono. Aí, basicamente, sobra para hoje uma lâmina em cerâmica. Tem a em cerâmica aqui. Essa daqui é da Colt. É um modelo com lâmina em cerâmica. Por que cerâmica? Porque, tipo, não aço ou alguma coisa assim? Quando a gente fala de lâminas de cerâmica, a gente está falando de zircônia cerâmica. É um material um pouquinho diferente, por exemplo, da cerâmica que você está acostumado na sua casa. É um material que ele tende a resistir, o fio dele, o poder de corte dele tende a durar 10 vezes mais do que a lâmina de aço. Pô, justamente por conta da dureza. Ele está beirando, se eu não me engano, em torno de 70, 80 HRC. Ele é bem tá? mais, ele bem é mais muito resistente, mais então. resistente em questão de dureza. Mas toda essa dureza também tem um problema. Qualquer batida mais forte, queda, ela vai tender a trincar ou quebrar. Facilmente você vai perder uma ponta dessa se você derrubar ela no chão. Você está trabalhando também algum corte mais pesado, aquele corte que você vai bater, essa vibração ou impacto no material que você está cortando vai tender a criar dente no fio. E a cerâmica é um material que você não consegue afiar com facilidade. Então você vai precisar de ou pedras específicas ou máquinas específicas. Por isso que quem começou com essa onda de lâminas de cerâmica foi a Kyocera, Kyoto Ceramics. Eles fizeram basicamente o quê? Eles lançaram no mercado essa faca, conhecendo os problemas dela. Então o que eles oferecem? A faca está por esse valor, a fiação vitalícia devolve para a fábrica, a gente manda ela afiada para você. Eu particularmente não sou muito fã das lâminas em cerâmica. Eu gosto muito eu sou muito apegado a metais, a aço, e eu acho que a manutenção desse material é muito mais fácil, muito mais prática. Uma lâmina dessa, por exemplo, você não tem que se preocupar com oxidação, de forma alguma ela vai oxidar. Mas por outro lado, você não tem o prazer ou o desprazer, vai depender de vocês, de afiar uma lâmina dessa. Além da lâmina dele em zircônia, né? Sim. Ele tem o cabo em madrepérola. Então essa parte aqui branca dele é em madrepérola. Bem bacana, uma peça muito bonita mesmo. E mesmo aqui, alumínio anodizado, essa coloração azul dele, muito bonita. Muito bonito. Encaixa bem com a peça, acho que é uma peça muito bonita. Você vai jogar ela numa pedra natural, ela vai trincar. Pô, mas a pedra é macia, ela vai trincar. A vibração dela na pedra trinca. Pô, então eu vou jogar ela numa pedra artificial, vai trincar. O que eu consigo trabalhar com ela? É pedra diamantada, só diamante. Só diamantada. Só diamante, porque ele vai ter uma dureza maior do que a cerâmica e vai conseguir remover material sem causar tanta vibração na lâmina. Mas a fiação diamantada também tem seus segredos. Para você trabalhar, por exemplo, com uma pedra diamantada numa lâmina de cerâmica, mão leve, porque qualquer peso você vai tender a trincar ela ou quebrar ela. Que é muito fácil, né? Muito fácil. Ou seja, não é um canivete para você ficar portando por aí. Não, eu acredito ser mais uma peça de coleção, uma peça de conversação, de puxar e começar a trocar uma ideia com alguém. Para lâminas de cozinha, elas até funcionam. O mais importante, quando você vai trabalhar dentro da sua cozinha, vai cortar uma peça de carne, vai cozinhar alguma coisa, antes de pensar em cortar, pensa o que você está cortando e em cima do que você está cortando. A gente tende a ver muita gente utilizando, eu tenho uma tábua de corte de vidro, eu tenho uma tábua de corte em mármore. Não é uma tábua de corte. Pode ser uma tábua de exposição, você vai colocar lá a comida em cima da mesa, lindo.
Para corte, você precisa de um material que seja mais macio do que a sua lâmina. Vidro tem uma dureza muito grande, é por isso que quando você joga o vidro no chão ele quebra. Quando você joga um pedaço de aço no chão ele torce, porque a dureza dele faz com que ele se torne quebradiço. Então, a partir disso a gente já sabe, pô, se eu jogar esse material, ele quebra ou ele dobra? Ele quebra, então ele é mais duro do que o aço do meu canivete. Vou focar em utilizar então tábuas plásticas, de preferência polipropileno, que é um material bactericida, ou madeira. Madeira já se torna um uso um pouco mais individual e pensar, pô, não vou cortar carne, porque ele vai tender a absorver o suco da carne. Mas para polipropileno eu acho bem interessante. E a higienização das tábuas, álcool, de preferência álcool 70 ou álcool isopropílico, que vai tender a secar bem rápido. Se quiser, tem uma de madeira, álcool, fogo, deixa apagar sozinho, não queimar a tábua, mas só para dar aquele calor e tentar evaporar aquilo que a madeira... Isso. E efetua a limpeza, deixa secar, tá boa para uso. Não sabia disso daí não. Conhecendo o público geral de cutelaria e o público geral de uso domiciliar de facas, as pessoas não têm conhecimento e não têm tempo para cuidar de uma faca dessa. Você só não citou 2 itens que tem aqui em cima. Um deles foi esse Leatherman aqui. Ele tem aço 154cm. Esse daqui é o meu Leatherman, tá? É o que eu uso, porte diário dele. É um Skeletool CX. Ele tem tala em fibra de carbono e o aço dele é um pouquinho diferente dos outros que você vai encontrar por aí, que é... Os outros da Leatherman são em aço 420 HC e esse daqui é um 54cm. O que você me diz desse 154cm daqui, então? Cara, 154 é usado há um bom tempo também. É um aço premium, conhecido como aço premium, aço nobre até hoje. Ele vai oferecer uma dureza de trabalho muito interessante, uma fiação fácil e uma resistência à oxidação muito boa. E hoje a Crucible utiliza a tecnologia CPM para fazer um 5.4 também. Então se tornou um aço ainda melhor, ele se tornou mais homogêneo, mais confiável. Para a cutelaria é um dos inox muito utilizados, ele vai funcionar super bem, vai ter uma retenção de fio muito boa. Bacana, então ele acaba sendo melhor do que 420 HC, Sim, com que é o mais comumente usado. Com certeza. E comparando ele com o S30V, por exemplo, do Charge? Ele vai perder um pouquinho na dureza. Ele é menor um de forma crua, lógico que vão ter outras diferenças, mas para o que a gente está procurando hoje na cutelaria, ele vai perder um pouquinho na dureza. O S30V ele tende a trabalhar numa dureza maior. Tá. E o outro que você não citou aqui foi o seu Rigo no Kami, que está aqui. Rigo no Kami. Esse daqui é em aço Algami, né? Algami, que é o aço isso, azul. Essa versão é o aço azul. O interessante dele é que assim, é um aço de alto teor de carbono, está por volta de 1.4, 1.45 de carbono. Então isso é muito carbono. Lembrando que a gente precisa de 0.4 para alcançar a dureza. 1.45 é muita coisa de carbono. Então ele vai tender a ser um aço com uma dureza muito boa, vai reter o fio muito bem. E por incrível que pareça, cara, eu não tenho certeza agora da quantidade de cromo dele, mas eu nunca tive problema de oxidação com esse canivete. Mesmo assim, ó, dei polimento, tem parte acetinada, aço cru, não tem acabamento nenhum. Ainda assim, você já mexeu bastante nele. Já mexi bastante, já refiz a fiação, mudei ângulo, já esse aí foi para brincar e aprender a afiar. Eu não vou nem fechar, tá? Por favor. E aí o interessante também é pensar que o Aogami, aço azul em japonês, se dá o nome porque dentro da fábrica eles caracterizam o aço por uma etiqueta azul. Nessa etiqueta você tem o nome, você tem os elementos liga, só que dentro da fábrica todo mundo acabou conhecendo como aço azul. Então, traz uma chapa de aço azul, traz uma chapa de aço azul. Para nós clientes acabou sendo conhecido assim. Assim como o Shirogami, que é o aço branco. Mesma coisa, mesmo fabricante, eles utilizavam uma etiqueta branca nesse caso, ficou conhecido por esse nome. Então isso é só uma introdução para que você que gosta de cutelaria ou tem interesse por materiais específicos, tenha como começar a procurar e estudar isso aí por conta. Lógico que a gente vai voltar a falar de vários outros, mas por hoje vão ser esses daí. Então é isso aí, galera. A gente deu esse resumão aí, que a gente ajudou bastante aqui hoje. Se quiserem conferir algum desses itens aqui, vai ter o link deles aqui embaixo na descrição. Seção de comentários também, fiquem à vontade. A gente vai dar uma atenção para vocês lá. Curte o nosso vídeo, assina o nosso canal e não esquece das redes sociais nossas, tá? Um abraço e até a próxima.